E nós temos aqui no nosso estúdio um convidado especial para esclarecer todas as novidades sobre o processo de seleção SISU, o professor Quixaba, que é especialista em educação e conhecedor profundo dessa dinâmica do ingresso no ensino universitário. Boa tarde, professor. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos os telespectadores. Professor Quixaba, o senhor poderia já de início destacar as principais alterações nas vagas disponíveis pelo SISU em comparação com os anos anteriores? Sim, Helder, tranquilo. Essa foi a grande mudança deste ano, né, para anos anteriores. Não seria necessariamente a quantidade de vagas, mas a chamada. O que aconteceu até o Enem anterior. Existia a primeira chamada, geralmente em janeiro, como está ocorrendo agora. A universidade, vou pegar por exemplo aqui a Universidade Federal Delta do Parnaíba, ela fazia uma lista do curso mais concorrido, por exemplo, que é o de Medicina, e chamava 20 alunos. E em julho, ela abria um novo SISU, chamava novamente mais 20 alunos. Então o aluno, ele concorria tanto no primeiro semestre, quanto concorria no segundo semestre. O que mudou para este ano? Este ano é a lista única. SISU único, ela vai chamar todos os alunos logo no primeiro semestre e o outro aluno vai colocar o seu nome numa lista. Então assim, aluno que está esperando o SISU agora em janeiro e um SISU em julho, isto não ocorrerá mais, pelo menos até o momento que foi colocado no edital. Vai ter um SISU único e em vez de chamar 40 alunos agora em janeiro e 40 de ampla e cotas em julho, agora serão chamados 80 alunos, dependendo da quantidade de vagas que a universidade vai disponibilizar. Agora, professor, falando sobre as cotas, quais as modificações que foram notáveis, especialmente no que diz respeito aos casos de falsos altas declarações? Bom, aí é uma coisa para ficar muito atento também em relação às cotas. É uma mudança que o estudante tem que ter muito cuidado. Primeiro, em relação às cotas, tem uma mudança muito interessante, que é o seguinte: eu coloco como cotista, sou lá estudante, sou negro, estudante de escola pública, é importante salientar isso, não é só a questão racial, ele tem que ser estudante da escola pública. Eu coloco como estudante da escola pública, mas, olha só a grande mudança, a minha média foi tão alta que eu consigo passar como se fosse ampla concorrência. Então aquela minha nota, ela não vai entrar como cota. Eu vou concorrer para ampla concorrência. Assim eu vou abrir vaga para um outro. Antes, eu mesmo com a nota alta, e já aconteceu isso algumas vezes, eu mesmo com a nota alta, eu concorria somente nas cotas. Vou dar um exemplo muito prático. Eu quero fazer aqui o curso de Direito, vamos só exemplo. E o curso de Direito para a ampla concorrência me dá uma média de 720 pontos. Eu, como cotista, e o cotista, ele entraria com 650. Então, eu coloco minha nota com 650, eu sou cotista, aí eu coloco a minha nota era 720. Mesmo assim, eu iria concorrer apenas com os cotistas. Agora não. Se a minha nota for uma nota suficiente para concorrer na ampla concorrência, mesmo eu sendo cotista, eu vou para a ampla concorrência, abrindo vaga para alguém que é cotista. Essa foi a primeira grande mudança em relação às cotas que muita gente está considerando positiva. Em relação, Helder, um caso, pessoal, fica muito atento, a autodeclaração. Você concorre como cotista, alegando que é da escola pública, você vai se declarar, se autodeclarar, que é aluno de escola pública, tem a questão racial, tem preto, pardo, você tem a renda, tudo isso é uma autodeclaração. Só que não é somente fazer essa declaração, isso vai ser comprovado. Por exemplo, a Universidade Federal aqui de Parnaíba e Teresina tem desclassificado muita gente. Tem muita gente se autodeclarando de escola pública. Tem muita gente, isso é muito grave, tem muita gente se declarando com a renda baixa e que não tem renda baixa e lá a universidade está, dessa vez, não só desclassificando, como em alguns casos denunciando ao Ministério Público, porque isso é grave que está ocorrendo. Então as pessoas se autodeclaravam negro de escola pública, antes não tinha
uma banca para averiguar. Agora tem. Então fica muito atento, porque senão você perde a vaga. Além de perder a vaga, vai passar por constrangimento se não tiver problema jurídico. Professor, e quanto à lista de espera, houve alguma mudança significativa nesse ano? Aí outro fato interessante em relação à lista de espera. Veja bem, o que ocorria anos anteriores? O aluno, ele colocava o nome dele lá em Teresina e ele tinha uma nota suficiente para passar em Parnaíba. Aí ele dizia assim, não, sabe de uma coisa? Eu vou colocar meu nome para Parnaíba, eu sei que no meio do ano vai ter um novo SISU e no meio do ano eu vou ser chamado. E não deixava o nome na lista de espera. Agora não. Se você colocar o nome, por exemplo, para Parnaíba, ou para Picos, ou Teresina, ou Fortaleza, você vai concorrer para lá. Mas no meio do ano eu poderei voltar para a cidade que eu quero? Não. A partir daí, só vai entrar naquela universidade quem deixou o nome na lista. Por isto que isso, inclusive, afetou a pontuação. Então você não vai mais... se você colocou o nome na lista de espera para Teresina, a primeira chamada, segunda chamada, terceira, caso haja, vai ser com o aluno daquela lista. Não abrirá o SISU, pessoal. Fica muito atento. Então, essa história de você colocar o nome, de passar por passar, é muito perigoso, porque você corre o risco de ser aprovado e não vai ser chamado porque você não colocou o nome na lista de espera. Agora, nós sabemos que essas notas de corte, elas são um ponto ali crucial, né, nessa etapa do SISU. O senhor pode nos explicar, para quem está ali sentado na sala, ali assistindo a televisão, ou quem porventura está com o celular na mão agora, nesse momento, já atento com essas dicas, como que elas se movimentam e qual a influência delas nesse processo de seleção? Assim, desde o dia 22, né, que tem gente sem dormir aí, até o dia 25, até o dia 30, quando sair o resultado, né, eu me incluo nesse grupo. Veja bem, a nota... Uma grande apreensão, né, professor? Aqui é tensão demais, é tensão, adrenalina pura, viu? A nota, ela vai ser o seguinte, a tendência, e a gente já havia comentado antes, é que essa nota aumentaria. Por quê? O aluno, ele colocava a nota dele em uma outra cidade, mesmo sabendo que não iria cursar. E isto fazia com que a cidade que ele realmente pretendia o curso, ele não deixava a nota dele na lista de espera e a nota ficava baixa. Agora não. Ele mesmo sabendo que ele não está naquela primeira lista, primeira chamada, ele vai colocar o nome dele, vai deixar na lista de espera e isso vai fazer com que a nota venha a crescer. Um outro ponto é o seguinte, eu tenho minha nota, eu sei que a minha nota não deu para entrar em Teresina e agora eu sei que minha nota dá para entrar em Parnaíba. Eu vou garantir a minha vaga em Parnaíba, porque eu sei que a lista de segunda chamada, ela vai rodar menos. Então o aluno quer garantir logo a vaga dele e cursar. Desta vez, ele não vai colocar o nome somente para dizer que foi aprovado. Muita gente já está colocando o nome para cursar. E isto fez, e tudo indica de hoje para amanhã, essa nota ela aumente um pouquinho mais. Agora eu gostaria de entender, até que o senhor explicasse aqui melhor para a gente sobre esse termo que é a TRI, essa famosa e teoria de resposta ao item. Que bicho-papão é esse? Como é que ela impacta esse processo do SISU e o desempenho dos candidatos? Aí, Aldo, eu vou tentar resumir aqui, mas se eu fosse explicar a TRI aqui, a gente demoraria o dia todo e talvez ainda não desse. Mas a TRI é mais ou menos o seguinte, a teoria de resposta ao item, ela analisa, ela avalia o aluno pelo que ele pode produzir. Olha só como é interessante a teoria de resposta ao item. Às vezes, a questão, vamos só dar um exemplo aqui prático, eu gosto muito de exemplos. Às vezes você acerta a questão 42 de matemática, ela tem um peso X para você, Helder. O Quixaba acertou a 42 também lá em matemática, ela tem um outro peso X. Isto vai depender de outras questões que eu tenha acertado. Se eu acertar mais ou menos, eu estou tentando aqui ser muito direto. Se eu acertar 3 questões fáceis e acertar a questão 45 e ela tem um peso mais elevado, então a TRI já considera o seguinte, o Quixaba acertou a questão 45, mas para ele era mais difícil, então ela vai me dar uma nota maior. Se o Helder acertar 3 questões consideradas difíceis
e depois acertar a questão 45, que é difícil, a TRI, e se você acertá-la, a TRI vai te dar um outro peso dizendo, não, essa aqui para o Helder já não era surpresa. Então, é mais ou menos, não é somente isso, mas é mais ou menos isso que a TRI ela padroniza. Então, assim, questões iguais têm pesos diferentes para as pessoas. E isso dentro de um cômputo ali altamente tecnológico, professor? Como se fosse uma inteligência também da leitura dessas questões? Isso é um cálculo matemático, a TRI é matemática, e ela vem já dentro de uma planilha, de uma função aí, é bem matemático, mas é possível e muita gente fica chateada. Eu vou dar só um exemplo. A gente teve um aluno no ano passado, do ano atrasado, né, 2022 para 2023, que ele acertou aí 36 questões em matemática. A TRI dele foi 945. 945. Este ano, eu estou com um aluno, presta atenção, o ano passado ele fez 36 e a TRI dele foi 945. Este ano, eu estou com um aluno que acertou 42 e a TRI dele foi 931. Então, assim, as pessoas, como é que eu vou entender isso? Aí, a TRI, a gente precisaria de mais tempo para detalhar, ver o padrão, como cada pessoa se comporta, né, o que ela vem acertando de questões. As pessoas geralmente perguntam, se eu acertar as questões difíceis e errar as fáceis, uma vai anular a outra? Não, não anula. Agora, são pesos diferentes. Bem interessante, hein? Esse cálculo dessa TRI, e é por isso que realmente é importantíssimo o auxílio de alguém que conhece toda essa dinâmica, para você não achar que a prova do Enem ela é tão simples assim, né? Sem um auxílio de especialista. Agora, professor, é comum a dúvida de alguns estudantes, que é também uma dúvida minha por não acompanhar tão detidamente todo esse processo. Todas as universidades, as instituições de ensino superior, elas adotam o SISU como método de seleção ou existem as exceções? É uma excelente pergunta, Helder, porque muitos alunos chegam a não ter uma nota para entrar em uma universidade pelo Enem e acabam deixando de fazer outras universidades. Não, gente, entendeu o seguinte, tem universidades que ainda usam vestibular próprio. Graças a Deus, né, a gente tem feito isso todos os anos a gente tem conseguido aprovação nessas universidades. Por exemplo, nosso estado vizinho tem a UEMA, né, a Universidade Estadual do Maranhão tem vestibular próprio. O outro estado aqui vizinho tem a UES, o Ceará, a Universidade Estadual do Ceará tem vestibular próprio. A Tocantins, a Unitins, tem vestibular próprio. São as universidades que a gente tem aconselhado muitos alunos a procurar. O Cariri chega a ter vestibulares próprios. Então, é importante que o aluno entenda... Tem algumas disciplinas com especificidades dessas regiões, professor? Aí tem. Aí sim. Por exemplo, aluno que quer fazer a UEMA não vai fazer a Universidade Estadual do Maranhão sem estudar História do Maranhão e Geografia do Maranhão, tá? Aí vai ter uma concorrência forte. Porque o Maranhão, e é um tópico que a gente vem colocando aqui, tem alguns que não gostam, outros concordam. Eu, particularmente, concordo com a política do Maranhão. O Maranhão faz vestibular para a universidade paramaranhense. Ele entende que os estudantes, a maioria deve ser do Maranhão para ajudar as cidades do Maranhão. Tanto ela faz com a prova, Helder, e ele coloca lá Geografia do Maranhão, História do Maranhão, Literatura do Maranhão. Então a pessoa vai ter que se preparar lá no Maranhão. E com o Enem, eles ainda colocam a bonificação. Aluno do Maranhão tem uma porcentagem a mais sobre sua nota. Por isso que a nota do Enem lá no Maranhão é muito alta. O que acaba, de certa forma, privilegiando o estudante do Maranhão, não só Maranhão, mas tem outros estados, mas estudante do Maranhão, e ajudando o próprio estado do Maranhão, porque aí forma pessoas do Maranhão, e essas pessoas não correm o risco de se formarem e depois ir morar em outra cidade, deixando a cidade sem a mão de obra. Então é muito importante isso. Agora, professor, mesmo nesse frisson aí de expectativa, né, da seleção do SISU até o dia 30, como o senhor mesmo advertiu, o senhor repete sempre aqui, né, nas nossas entrevistas e conversas que o aluno de elite ele não para. Ele pode até passar, né, e ser inscrito ainda nesse período, mas ele já está pensando na preparação, numa continuidade.
né, caso ele não tenha o êxito para aquele curso que ele está ali focado em ser aprovado. Então, para os alunos que pretendem concorrer no Enem 2024, consequentemente no SISU, não é, qual seria o preparo mais eficaz? Não é? Existem estratégias específicas que o senhor recomendaria para a gente finalizar aqui esse bate-papo com o nosso telespectador tão interessante e importante sobre um processo, não é, que destina ali os rumos profissionais e de um cidadão, né, a partir do momento que ele escolhe ali uma área de formação? Eu sempre coloco, o estudante que vai entrar na universidade, o estudante profissional, ele não tem que esperar até o dia 30 para sair o resultado. Tem aluno que já viu a nota, sabe que a sua nota está muito alta, esse aí está tranquilo, está esperando o carnaval. Tem aluno que está naquela expectativa, eu poderia entrar como poderia não entrar, e que não é o fim do mundo. O que eu tenho dito sempre é, aquele que ainda está com a nota na dúvida, começa a estudar logo para ganhar tempo. Por quê? Porque março, abril tem outros vestibulares. Então eu tenho um aluno, por exemplo, que no dia 2 de janeiro já estava lá no cursinho, confiante com a nota, mas que já estava no cursinho se preparando para outros vestibulares. O conselho que eu dou é, se organiza, começa a estudar, negocia com o teu cursinho, vou fazer esse mês, se por acaso eu passar, eu cancelo aqui minha matrícula, está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mas não fica parado. É importante fazer simulado. E aquele aluno, se porventura não tiver assim, um resultado muito positivo, segue para frente, vai estudando que no próximo ano nós vamos estar muito felizes. Professor, obrigado pelas suas explicações. É um prazer sempre recebê-lo aqui para a gente falar sobre esse tema, essa editoria tão importante que é a educação. Fazer um enfoque aqui agora, lembrando, era entre eu e o professor Quixaba, combinamos aqui fazer uma super promoção TV Costa Norte e o Pré-Medicina, certo? Então, você, nosso telespectador, nosso internauta que nos segue nas plataformas digitais, aguarda aí até o final da tarde, a gente vai lançar uma promoção de bolsas de estudo no Pré-Medicina, que certamente é um ambiente acolhedor e de elite para você se preparar para o Enem 2024. Fale aí, professor, então, dessa promoção que o senhor está pensando aí para os nossos telespectadores e internautas. É isso, Helder. Sempre a Costa Norte ajuda, né, todas as nossas empresas aqui em Parnaíba, tem ajudado o Pré-Medicina nesses 10 anos, e a gente sempre faz essa parceria, está dando muita sorte. Então vamos lá, vamos lançar uma promoção aí, tanto no curso de matemática quanto no curso de redação. Você vai acessar as plataformas digitais aí, conforme a orientação do Helder, e nós estaremos sorteando aí bolsas para o curso de matemática, um desconto especial de 50%, 60% e até 100%, lá no curso de matemática, 10 bolsas, Helder, para vocês aí, e 5 bolsas no curso de redação. Então fica para você que entrar em contato com a TV Costa Norte. E no dia 30, Helder, estaremos aqui dando os resultados, e já de antemão dizer que estamos na briga de novo aí, com excelente resultado para o Pré-Medicina e para a cidade de Parnaíba. Professor, sucesso e um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe do Pré-Medicina.